Oi, professor. Olá, tudo bem com você? Uhum. Oi, professor. Recebi, Maria Helena, todas as suas atividades. Parabéns, Maria Helena Camargo. Obrigada. Agora só falta, no dia 24 de agosto, arrumar sua nota, tá bom? Ok, professor. Ok, obrigado, Maria Helena Camargo. Um bom dia para você. Olá, turma da 111, 112 e 113. Estamos iniciando uma nova semana e queremos convidar a presença de Jesus para estar presente conosco nessa nova semana que se inicia, que é a semana do dia 10 a 13 de agosto. Então, antes de iniciar nossas atividades desta manhã, dessa terceira live, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas vitórias alcançadas em Jesus Cristo, nosso Salvador, até o prezado momento. Fica com cada aluno nesse dia, para que nós possamos ter um dia de alegria, de paz e possamos entender os conteúdos que vai ser ministrado nessa manhã. Fica com eles, abençoando, protegendo e também com os nossos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, gente, vamos começar a nossa aula compartilhando a tela com vocês. Já tenho 36 participantes que estão adentrando na nossa live. E vamos começar nossas atividades dessa manhã, ok? Então, como já vocês sabem muito bem, nós estamos trabalhando com a demografia, o módulo número 1, do terceiro bimestre, apostila 3, da página 2 a 21. Hoje o assunto é sobre teorias demográficas, da página número 6 até a página número 8 da sua apostila número 3. Essa semana, como falei para vocês, é a semana do dia 10 a 13 de agosto e vamos estudando os nossos conteúdos. Bom, aqui está o calendário que na primeira semana de agosto, nós estudamos com vocês sobre estudos demográficos. Você poderá pegar a sua apostila e acompanhar comigo lá na página número 2 da sua apostila. E lá na página número 2, nós estudamos o conceito, o que é demografia, o que está estudando, o que está previsto dentro da demografia. Estudamos sobre o que é censos, né? Aí também nós falamos o que é estudos demográficos. Esses estudos demográficos está referindo, por exemplo, o que é censo. E também o que o censo vai estudar, o que ele vai analisar, o que ele vai pesquisar no seu contexto estatístico. E tudo isso é observado no Brasil através do IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico.
essa foi a primeira parte que nós estudamos, que foi feito no dia 3 de agosto na live. Agora, no segundo conteúdo que você pode observar, nós já estudamos sobre conceitos demográficos da página 3, que vem falando quais são os conceitos demográficos. Falamos o que é crescimento vertical, o que é crescimento horizontal, né? Falamos que um país ele vai crescer de forma de crescimento vertical e crescimento horizontal conforme o aspecto humano. Também comentamos... Oi? Não? Também nós comentamos sobre a taxa de natalidade, na página número 3, e também nós comentamos, né, o processo de redução da natalidade mundial, começou em países ricos, e aí citamos alguns fatores para essa diminuição, né? Trabalho feminino, evolução da medicina e assim por diante. Lá na página número 4, nós comentamos com vocês sobre a taxa de mortalidade. E a taxa de mortalidade, nós estudamos com vocês o que é, qual a porcentagem, né? Falamos que porcentagem de 100 é para os países considerados ricos e países pobres é a porcentagem de 1000. No caso do Brasil, nós temos a região sul do Brasil e sudeste, que temos um grande planejamento familiar, que entra na porcentagem de 100. Também nós vimos os fatores que estão cada vez mais diminuindo essa mortalidade infantil. E aí, desculpa, essa mortalidade no geral. Aí nós falamos em urbanização, em questões de melhoramento da população, no caso médico-sanitária, rede de esgoto, água tratada, melhores condições de alimentação, né? O nível de calorias para ser consumido por cada faixa etária. Também nós estudamos a página número 4 sobre o que é crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Falamos sobre a população absoluta, população relativa, comentamos sobre o que é densidade demográfica, né? Na página 5, nós falamos o que é fecundidade, né? O número de filhos que uma mulher pode ter, no caso do Brasil e do mundo, mais ou menos, eles pegam a faixa etária dos 15 até os 49 anos de idade. Também nós estudamos com vocês a expectativa ou esperança de vida. Não é que quando a pessoa completar essa faixa etária, ela irá morrer ou falecer, mas é a faixa etária que é colocada, por exemplo, para observar, por exemplo, qual a expectativa de um cidadão. Então, no caso, por exemplo, do Brasil, nós temos no mapa da página número 6, entre 60 a 69,9 anos. Mas, no espaço brasileiro, nós estamos aumentando cada vez mais essa expectativa de vida da população brasileira, devido aos recursos da saúde, recursos hospitalares, né, recursos de urbanização, melhores condições de vida, e isso vai aumentando a esperança de vida de um determinado brasileiro, ok? Isso nós estudamos na semana do dia 3, que foi a live, e depois nós estudamos no YouTube sobre conceitos demográficos. Hoje, nós iremos estudar com vocês sobre teorias demográficas, né? Teorias demográficas. Quais são as principais teorias demográficas que nós temos, que vamos estudar com vocês? E essas teorias nós vamos observar no contexto da página número 6 até a página número 8. Tudo bem, Brenner Rodrigues? Tudo certo, professor. Oh, tá bom, então. Dá para ouvir bem. Obrigado, Brenner Rodrigues. É só o Brenner mesmo que fica a câmera aberta. A Ana Paula fechou, nunca mais. A Mariana Gross abria antes, agora fechou. Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos agora comentar então sobre o conteúdo dessa manhã, tá bom? Então, vamos falar um pouco com vocês sobre a questão das teorias demográficas. A primeira teoria demográfica não tem na sua apostila, mas a teoria é chamada teoria cristã. E essa teoria cristã, muitas vezes, ela é cobrada no vestibular. Qual o vestibular que é cobrado?
Por exemplo, aqui no estado do Paraná, em Curitiba, isso é cobrado muito na PUC. Como a PUC é uma instituição que é mantida pela Igreja Católica Apostólica Romana, então ela também cobra essa teoria cristã. Uma outra faculdade também que é particular, é a Universidade Positivo, também ela cobra essa teoria cristã. Por isso que eu vou comentar com vocês na página 6, né, teorias demográficas, mas essa não tem na sua apostila. Então diz o seguinte, o que significa teoria cristã? Aí coloquei 3 pontos, dilúvio, igreja e casamento. Primeiro ponto, dilúvio. O que tem a dizer? Na Bíblia, nos diz o seguinte, que quando Deus formou Adão e Eva no Jardim do Éden, pela sua estrutura de entrar em tentação, caíram no pecado e foram levados fora do Jardim do Éden. Isso você pode observar lá em Gênesis, capítulo 3. Aí nos diz que no período quando eles saíram do Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, né, nos diz que eles foram levados para fora. Aí, no capítulo 4, nos diz que conheceu Adão e Eva, conheceu Adão a Eva, e ela teve 2 filhos, né? Caim e Abel. Mas, com o passar do tempo, a população foi aumentando demais, e aí teve o processo do dilúvio, que você pode observar isso lá em Gênesis, capítulo número, você pode observar lá no capítulo 6, e aí Deus anuncia lá no capítulo 6, versículo 13, que ia ocorrer um dilúvio. E com isso, esse dilúvio, o que ocorreu? Muitas pessoas vieram a morrer. E só foram salvas nessa arca que foi construída por Noé, por indicação de Deus, foram salvos 8 pessoas. Essas 8 pessoas eram a família de Noé. E aí, o que aconteceu? Quando Noé saiu da arca, ele fez um altar ao Senhor. E aí, Deus falou, frutifiquem, multipliquem sobre a terra, enchei a terra. E aí, naquele período, logicamente, com 8 pessoas, o mundo começou a crescer, multiplicar, né? Frutificar-se relacionado ao aspecto humano. Só que hoje, 2020, um casal de filhos não pode ter tantos filhos para sustentar. Porque seria imagine uma pessoa ter 24 filhos, como era algum tempo atrás. Então, a igreja, hoje, ela observa o seguinte detalhe. Por exemplo, quando você fala na Igreja Católica Apostólica Romana, ela fala no princípio tal, que toda família ela vai ter participado de um casamento, marido e mulher, e logo após eles vão ter filhos. As outras denominações religiosas cristãs e evangélicas e protestantes, todas também têm esse mesmo princípio. Só vai ter sexo logo após o casamento. Aí você fala, professor, mas 2020 ainda falando sobre sexo antes do casamento? Que só a igreja permite depois do casamento? Sim. Se você é uma pessoa cristã e acredita nos escritos da Bíblia, lá vem dizendo, quando você entrar em casamento, terá o quê? Marido e mulher, a mesma carne. Mesma coisa relacionada à igreja adventista do 7º dia. É logo após o casamento que você vai ter a iniciação do sexo entre casal. Agora, hoje, a teoria cristã, ela prevê, por exemplo, a igreja católica ainda ela é contra, por exemplo, o uso de camisinhas e pílulas.
né? E ela passa o contexto de que a população deve seguir as orientações propostas pela Bíblia. Agora, no atual momento que nós falamos, 2020, é muito difícil de você ter muitos filhos, porque pela estrutura gasta que temos, por exemplo, na educação dos filhos, como nós vimos nas aulas anteriores, pelo custo da manutenção de habitação, de transporte, de saúde. Isso faz com que hoje o número de famílias tenham poucos filhos, né? Ocorrendo o que nós conhecemos o planejamento familiar. Mas, como disse para você, a teoria cristã ela só vai colocar a formação de filhos logo após o casamento, ou seja, o sexo é liberado após o casamento. E isso você tem muito bem na estrutura da sua própria religião, já que você é uma pessoa cristã. Essa primeira teoria cristã, então levantei 3 pontos. Dilúvio, antes do dilúvio tinha o quê? Muitos e muitos filhos, eram famílias numerosas, né? Desde lá do Jardim do Éden até o dilúvio. Aí no dilúvio entrou 8 pessoas na arca, dali em diante essas 8 pessoas multiplicaram-se e formou então a humanidade do mundo. E aí coloquei para vocês a posição da igreja hoje, atualmente. E a igreja coloca sexo só depois do casamento. Isso proposto para cada doutrina ideológica de sua religião. Agora, na página número 6, vem falando sobre a teoria chamada malthusiana. E essa teoria malthusiana, como você pode observar lá na página número 6, é uma teoria que o pastor anglicano Thomas Robert Malthus ele viveu no período de 1766 a 1834. E ele desenvolveu uma teoria demográfica com base econômicas e religiosas. E lá em 1798, então, ele propõe essa teoria. Como foi dito, esse pastor, né, não é um pastor, né, porque na questão da igreja anglicana, nós chamamos de reverendo. Por exemplo, só abrindo um parênteses, quando você fala na Igreja Católica Apostólica Romana, eu falo no padre e também falo no papa, que é a figura maior. Quando falo na Igreja Adventista e as igrejas da maior parte evangélicas, nós falamos de pastor. E na Igreja Anglicana, esse título de pastor, eles chamam de reverendo. Só que eu coloquei aqui pastor anglicano só para a gente comentar para você que pastor no caso para eles é anglicano, só como uma curiosidade. Continuando, e esse reverendo anglicano, Malthus, ele baseia sua teoria, sua doutrina em questões econômicas e religiosas do período em que ele estava vivendo. Aí ele estava observando o seguinte, que estava tendo um rápido crescimento demográfico, ou seja, estava tendo nascimento de muitos filhos. E ter essa grande quantidade exagerada de filhos, futuramente iria faltar o quê? Alimento. Então ele falou o seguinte, pode ter muitos filhos? Lógico que pode ter muitos filhos, mas que tenha o quê? Condições econômicas para sustentar essa grande quantidade de filhos. Porque naquele período de 1798, Malthus observou que as famílias eram numerosas. Muitas vezes, uma família tinha 12 filhos. Seria o quê? O discipulado de Jesus, ou 24 filhos, né? Então, eles tinham muitos filhos. Por que tinham muitos filhos? Porque se tivesse mais mão de obra masculina, estaria voltado para trabalhar na agricultura, na fazenda, nos serviços da fazenda. Porque naquele período ainda a cidade era um pequeno espaço que não era comum para todos. E também as meninas, elas eram voltadas para o trabalho das atividades da própria casa. Com isso, então, ele colocou o seguinte, que estava tendo um grande crescimento exagerado de ter muitos filhos e não tinha o mesmo acompanhamento de alimentação. Aí ele colocou uma teoria chamada teoria progressão aritmética.
A progressão aritmética, ela é número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E essa progressão aritmética, ela é voltada, por exemplo, para a questão de alimento. Será que a população em 1798, através da teoria de Malthus, tinha alimento suficiente para toda a população que estava nascendo? Então, por isso que ele colocou que a progressão aritmética, ele considera o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim vai por infinito, como sendo a questão da população e voltado para o alimento. Agora, a progressão geométrica é, como diz, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Vai aumentando cada vez mais. E isso é o número de pessoas. Então vamos agora pegar as duas teorias. A teoria geométrica, ela é voltada para pessoas. É o número de pessoas que vai aumentando cada vez mais. E o alimento não está acompanhando. Por exemplo, quando você vê um alimento para uma pessoa, tudo bem. Agora, duas pessoas ainda está no primeiro, então não tem o acompanhamento normal de alimentação. Se numa família tem 10 pessoas, para Malthus devia ter o quê? 10 alimentos para as 10 pessoas. Se uma família tinha 24 pessoas, também tinha que ter alimento para 24 pessoas. Não dividindo, reduzindo a alimentação, mas uma alimentação básica para todos. E isso então, ele coloca na teoria chamada progressão aritmética, alimento, e progressão geométrica, pessoas. Ali quando está escrito PA, você já pode associar, né? PA a alimentação e geométrica para as pessoas. Aí ele foi observar que num período de 25 anos que se passou nessa estrutura dele, ele pôde observar, por exemplo, alguns pontos negativos. E alguns pontos de negativo por exemplo, poderia resultar lá na página número 6 e na página 7, que você pode observar, alguns pontos negativos que não haveria alimento suficiente para todo mundo que estava nascendo. E se tivesse esse número de pessoas nascendo em grande quantidade e faltando alimento, também poderia resultar o quê? Epidemias e fomes em grande quantidade. Isso poderia fazer o quê? Eliminando aos poucos a população. Então, um fato negativo que ele coloca é o povo não tendo alimentação suficiente e ele observa que isso poderia gerar futuramente epidemias e fome. Agora, qual a solução que ele encontrou para resolver essa questão? Lá na página número 7, nos diz o seguinte: para que se evitasse o caos, Malthus recomendou aos governantes que negasse tratamentos médicos à população e que também exigissem a abstinência sexual de todas as famílias. Para Malthus, somente aqueles que dispusessem de terras para produzir seus alimentos poderiam ter filhos. Então, a solução que ele encontrou é, por exemplo, assim, se a família fosse rica e tivesse grandes propriedades de terra para produzir, para plantar e ter alimento, então essa família poderia ter filhos. Entre os motivos para os quais as previsões malthusianas não se concretizaram, destacaram-se o quê? As melhorias nas técnicas agrícolas, com a utilização maciça de maquinários e fertilizantes, melhorias das colheitas e o desenvolvimento e utilização de recursos anticoncepcionais que possibilitaram uma redução gradual das taxas de natalidade. Ou seja, a solução que ele encontrou era o quê? Você só poderia ter filhos se tivesse o número X de alimento conforme a sua família. Se você era uma pessoa rica nesse período, você tinha estrutura para cultivar e produzir seus próprios produtos, aí sim você poderia ter filhos. Então a teoria malthusiana foi aquela teoria que ele foi proposta por Malthus em 1798, baseado nas crenças econômicas e religiosas, porque ele viu um grande crescimento demográfico, porque o PA estava aumentando, o PA não estava aumentando muito relacionado ao alimento e o PG estava crescendo cada vez mais. Como resultado negativo, ele observou que faltaria alimento para o povo. E como a solução, ele nos coloca que se a população tivesse terra para produzir alimentos, eles poderiam ter filhos.
Logicamente que essa teoria não deu muito certo, porque muitas famílias naquele tempo não tinham condições propícias de ter grandes fazendas para a produção. Aí surge que Professor, conhecemos a Professor, teoria. Oi, Ana. então, você falou primeiro negar tratamento médico? Porque o Malthus, ele era contra essa atividade de, por exemplo, de tratamentos médicos, tá? Aí só na teoria neomalthusiana que surge esse contexto. Professor, Oi, uma pergunta. Você falou que ali não deu muito certo essa teoria. certo? Então, depois que ele falou, só famílias que têm terras podem possuir filhos. As Sim, pessoas continuaram tendo filhos, né? continuar tendo filhos da mesma forma. Porque essa teoria malthusiana, ela não deu muito certo. Por isso que agora vamos ver com vocês a teoria neomalthusiana, certo? Certo. Tá bom? Aí a teoria neomalthusiana nos diz o seguinte: a explosão demográfica do período pós-Segunda Guerra Mundial ressuscitou as ideias de Malthus, conhecido como neomalthusianas ou alarmistas. Observe bem que essa outra teoria que estou passando para vocês é chamada teoria neomalthusiana ou alarmista. E ela coloca o seguinte, ó, elevado crescimento populacional, muito grande. Quem é responsável por esse grande crescimento? São os países chamados pobres ou subdesenvolvidos. Então, eles colocam nesse período que a miséria que tínhamos de famílias no mundo era por causa dos países chamados pobres em subdesenvolvimento. Pelo fato do que? Ter um grande espaço de aumento familiar. Então, o que ele propõe nessa teoria? Olha só. Então, ele propõe assim, essa teoria neomalthusiana logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Atribuíram a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos a quem? Aos países pobres. Porque os países pobres, eles não tinham planejamento familiar. Estava cada vez aumentando o crescimento populacional. Segundo ponto, o que foi proposto para essa teoria? Concordavam que a agricultura era capaz de produzir o quê? Alimento suficiente para todos. Então, eles voltam nessa teoria malthusiana, que se você tivesse terras, você poderia ter filhos, mas não era todos que tinham propriedades para cultivar. Então, eles levantaram o terceiro ponto que eu coloquei para vocês. Defendiam programas rígidos e oficiais de controle da natalidade, em geral rotulados de planejamento familiar. Agora sim que entra a questão do planejamento familiar. Como a Ana perguntou, e os tratamentos médicos? Aí sim, Ana, no período do neomalthusiano, ele já vem com o processo do tratamento médico, no qual eles vão utilizar as pílulas anticoncepcionais, a ligadura de trompas, o DIU, né? E até alguns países tem essa palavra aborto. Eu sei que aborto é contra, mas alguns países, como por exemplo a China, ela favorece ainda o aborto. Então, a pílulas anticoncepcionais, a ligadura de trompas, o DIU, é voltado para a questão feminina no tratamento médico. E a vasectomia para o homem. Com isso, essa teoria neomalthusiana observa o quê? O planejamento familiar. Agora você pergunta, hoje essa teoria está em prática? Sim. Brasil tem essa teoria neomalthusiana? Sim, também. Por quê? Hoje as nossas famílias não são consideradas famílias malthusianas, ou seja, famílias de grande quantidade de pessoas. São famílias pequenas. Imagine, por exemplo, tem o teu pai, a tua mãe e mais dois irmãos, a Ana e o Igor, é isso? É Isaac, professor. A Isaac, é isso? Os dois, né? Isso mesmo, Isaac. Muito bem. São vocês dois. Então, são 4 pessoas da família. Então, são o quê? Essa família teve o quê? O planejamento familiar, né? Como eu posso observar lá na família do Gross. Tem a professora Ângela, tem o seu Raul, tem
o Renan e também tem a Mariana, né? São 4 pessoas, ou seja, o quê? Nós tivemos o planejamento familiar tendo um pai e uma mãe, certo? Agora, Brasil tem planejamento familiar? Sim, lógico que tem. Por exemplo, você tem todo o apoio do SUS, do Sistema Único de Saúde do Brasil. Por exemplo, quando eles observam, por exemplo, um homem que tem 25 anos de idade, 25 anos de idade, e ele tem já mais ou menos uns 4 filhos. Aí ele vai lá no SUS e fala o seguinte: eu gostaria de fazer a vasectomia. Será que o governo faz isso? Lógico que faz, porque se ele já tem 25 anos de idade e já tem 4 filhos, imagine daqui a algum tempo, 30 anos, ele vai ter um pouco mais de filhos. Então, com isso, no Brasil, é gratuitamente financiado pelo SUS para o homem realizar a vasectomia. A mesma coisa também para as mulheres utilizarem esse processo. Tudo isso é para o quê? Diminuir o número de filhos de uma família, que nós chamamos a teoria chamado neomalthusiana planejamento familiar. Agora, a teoria diz o seguinte: foi no início do século XX, mais ou menos, né? Eu coloquei até um ponto de interrogação. Por que ocorreu essa teoria neomalthusiana? Devido à miséria como consequência do aumento populacional. Então, ele falou assim, a teoria neomalthusiana fala que nós temos muita gente pobre e miserável no mundo por causa dos pobres que não conseguem ter um limite de filhos. Tem muitos filhos. Isso pode observar, parece que cada família pobre tem muitos filhos em grande quantidade. Solução, então, encontrada para a teoria neomalthusiana é a teoria de planejamento familiar. Cada família deve ter o quê? No máximo 2 ou 3 filhos e pronto, final. E isso é colocado na praticidade no Brasil Sul e no Brasil Sudeste, ok? Na Índia, como é que foi na Índia? Na Índia, eles pegaram num dia qualquer, né? Num dia qualquer, eles falaram o seguinte: eu quero 1000 homens numa determinada área. E nesse dia eles fizeram o quê? Fizeram a vasectomia em 1000 homens. E vasectomia, você sabe que é uma cirurgia que deve ter um bom cuidado. E eles praticamente fizeram num processo rápido. E isso, muitos homens teve problema na sua recuperação e vieram também a falecer. A mesma coisa na Colômbia. Também o mesmo processo que a Índia fez. E na China, qual foi o processo de procedimento familiar? Eles colocaram o seguinte: se numa família tiver a primeira gestação e tiver um filho, o governo vai ajudar em tudo até a universidade. Ou, se numa gestação veio 2 filhos, né? Porque numa gestação teve 2 ou 3 filhos na primeira gestação, o governo iria ajudar até a sua estrutura universitária. Agora, na China, até hoje, você não pode ter 1 ou 2 ou 3 gestações, porque o governo só vai financiar uma só gestação. As outras gestações é por conta própria. E aí o que acontecia? Por isso que eu falei, tem em aborto, né? Porque a China tem aborto ainda atualmente, pelo fato de que muitas famílias ainda têm muitos filhos. E para que esses filhos não sejam cotados no número do ganho que ganham essas famílias do governo, então elas praticam esses abortos, essas crianças. E no Brasil, como é que nós podemos observar no Brasil? No Brasil, a própria Constituição brasileira assegura o direito à assistência para o quê? Planejamento familiar aos cidadãos brasileiros. Na atualidade, diversos programas do Ministério da Saúde estão disponíveis à população na rede pública de saúde, dentre os quais se destacam a distribuição de medicamentos anticoncepcionais, preservativos e também procedimentos como a laqueadura e a vasectomia, que são, por exemplo, questão de cirurgia. Tá? E o Brasil hoje faz isso gratuitamente para ter o planejamento familiar. Ok? Então, hoje, nós estamos vivendo na teoria chamada neomalthusiana com planejamento familiar. Agora,
essa teoria é reformista ou marxista, na página número 7. Essa teoria, os reformistas que defendem teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, consideram a própria miséria como sendo a responsável pelo acelerado crescimento da população. Então, nessa teoria também colocam a miséria como sendo o problema do aumento populacional. E aí ele fala o quê? Qual o problema dessa teoria proposto por ele? O problema estava ligado à má distribuição da riqueza, ou seja, as famílias deveriam ter igual o salário para todos. Como nós podemos observar, os trabalhadores deveriam ter o mesmo salário e os burocratas também deveriam ter o mesmo salário, mas infelizmente nós podemos observar que isso não ocorreu na própria estrutura deles, né? Agora, então ele fala o seguinte, essa teoria, todo mundo deve ser igual a nível econômico. Se não for igual ao nível econômico, vai gerar a miséria. E qual a solução? A solução deles encontrada é o que? Distribuir melhor condições, por exemplo, do salário para todos. Então aí, essa teoria marxista foi colocada em prática? Na teoria, essa teoria reformista ou marxista, na teoria ela funciona muito bem, mas na praticidade, não. Como você pode observar hoje em Cuba. Hoje, estou falando 2020. 2020 tem muitas famílias numerosas em Cuba que têm muitos filhos, mas eles vivem ainda na questão da miséria, ok? Então, essas são as teorias que nós estudamos. Teoria cristã, a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista. Então, Professor, oi, sim, Lavínia? volta no outro slide, por favor, bem rapidinho. Esse aqui? Isso. Tá? Então, a solução deles era distribuir melhor essas rendas, né? Gostaria que você observasse essas questões relacionadas a esses estudos que nós fizemos. Agora, nesse momento, ao você ouvir o seu nome, responda a chamada, ok? A Bevânia? Ana Clara Rodrigues? Presente. Ana Heloísa? André? Oi. Oi, presente, parabéns. Ana Beatriz? Beatriz? Presente. Sim. Beatriz, tá? Sim. Tô aqui. Ok, Beatriz. Cibele? Cibele, não. Débora? Presente. Ok, Débora. Eduarda Cristine? Presente. Ok, Eduarda. Felipe? Presente. Ok, Felipe. Gabriel Borges? Gabriele Duda? Presente. Giovana Cunha? Giovana Victoria? Presente. Juliana Magalhães? Guilherme? Gustavo Henrique? Isadora Maria? Júlia? Camille? Presente. Camille, presente, ok. Leonardo Martins? Leonardo Martins, não. Maria Eduarda? Não. Mariana Rodrigues? Milena? Nicolas? Presente. Nicolas presente? Não. Quem está presente? Milena? Isso. Isso, porque eu não vi muito bem, estava o som baixo. Tá? Continuando. Pedro Henrique? Pedro Gata? Presente.
Sabrina. Thaís. Presente. Ok, Thaís. Victor Gabriel. Presente. Ok, Victor Gabriel. Victória da Cruz. Vinícius Rodrigues. Yasmin. Luísa Santos. Luiz e Franco. Presente. Luiz e Franco, isso? Presente. Ok, Luiz e Franco já está lá. Vamos agora para a turma 112. Adelton. Amanda Alves. Amanda Pereira. Ana Paula. Eu. Beatriz Barbosa. Brenner. Tô aqui. Beatriz também está aí. Tô Continuando. aqui. Bruno. Bianca. Presente. Ok. Camille. Cecília. Celeste. Professor, Presente. a Cecília, ela tá aqui, só que o áudio dela não funciona. A Cecília está presente, ok. Celeste. Presente. Eric. Presente. Giovana Antunes. Giovana S. Presente. Ah, professor, Giovana Antunes está aqui. Antunes, presente Antunes. E a Giovana, outra, não? Giovana Palma. Gustavo Henrique. Helena. Presente. Isabela. Lavínia. Presente. Lucas Lima. Luíse. Eu sou o Lucas Lima. Lucas, isso, Lucas. Luíse. Sim. Luiz Henrique. Manuela. Maria Presente. Eduarda. Mariana. Presente. Matheus Eduardo. Matheus Henrique. Murilo. Presente. Pablo Gabriel. Pedro. Pedro Henrique. Sofia. Presente. Ok, Sofia. Victória. Vitória. Luísa Santos. Presente. Professor, Oi. a Vitória Simões está aqui. A Vitória Simões. Isso. Obrigado. E última turma, 113. Vamos lá. Terminando. Alexandre. Ana Alicia. Ana Luísa. Brenda. Christian. Eduardo. Emanuel. Enzo. Presente. Ok, Enzo, parabéns. Felipe Santos. Gabriele. Giovana Presente. Dornelles. Isabela Giroto. Júlia Cristina. Júlia Cristina. Presente. Presente, ok. João Vitor. Professor. Oi, Presente. João Vitor, Eu tô presente. aqui, o Eduardo Cornel. O Eduardo Cornel aqui, presente. Eu já coloquei lá. Ok, obrigado. Coloquei já lá. Tá ok. Júlia Priscila. Professor, Oi, Presente. Júlia Priscila. a Isabela presente. da 112 falou que tá sem áudio, mas ela tá aqui. Quem que você falou? Isabela da 112. Ah, tá. Já coloca lá. Júlia Reiser. Presente. Juliana. Júlia. Presente. Júlia, presente, parabéns. Larissa. Lígia. Presente, professor. Presente. Presente. Lucas. Lia. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Aqui, Helena. professor. Presente. Quem falou antes? A Maria Fernanda se encontra? Isso, Maria Fernanda. Tá bom. Nicolas. Rafael de Castro. Raíssa. Thaís Araújo. Oi, tô aqui, professor. Thaís Araújo está aí, parabéns, Thaís. Vinícius Rodrigo. Emanuele. Dirceu. Presente. Matheus. Ana, quem você falou da 112 lá?
Ana... Da 112, quem foi falado? Que É a Isabela, professor. Isabela, tá? Isabela Fernanda. Ok, obrigado. Obrigado, gente, por mais... Professor, você marcou o meu nome? Isabelle, 113. Deixa eu lá, não coloquei agora, estou colocando presente, ok? Tá bom. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula. Que Deus abençoe cada um de vocês. Oremos. Venha ficar presente com cada aluno das 111, 112 e 113, abençoando, protegendo e guiando. Dá-nos esse dia feliz e uma semana maravilhosa ao seu lado. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma. Vamos... Tchau, professor. Oi? Bom fim de semana, professor. Obrigado, uma boa semana para você. Boa semana. Desculpa. Ótimo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Felicidades. Deus abençoe cada um de vocês. Fui até a próxima. Amém.